Record. Olá, buongiorno, people. Como é que vocês estão? Bom dia. Ó, já peço desculpas pelo pequeno atraso, mas eu tive um probleminha técnico aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre autoconhecimento, alguns dos seus venenos, né? O que que nos impede de buscar, de fato, um autoconhecimento profundo, um autoconhecimento verdadeiro? Quais são algumas das questões que eu percebo que minam, né, principalmente nos meus atendimentos. Essa semana eu escolhi esse tema, na verdade, eu ia começar a fazer uma série sobre temperamentos, mas não adiantava eu fazer uma série sobre os temperamentos, que eu quero começar na semana que vem, sem falar sobre esses venenos, porque eu peguei algumas pupilas novas, né, e é sempre interessante quando eu tenho novas pupilas para perceber as dores, né, que fazem com que elas me busquem. E uma das maiores dores que eu percebo, né, dentro dos meus atendimentos é de fato essa dificuldade de iniciar esse autoconhecimento e esses pequenos, que eu digo, tropeços, né, que fazem com que a gente não avance muito na caminhada. Então, eu resolvi trazer esse ponto aqui, né, porque já que a gente está nesse início dessa nossa caminhada juntas aqui com relação ao autoconhecimento, e uma coisa que a gente precisa entender. Ah, perfeito, que bom, Eliane. Uma coisa que a gente precisa entender de forma muito enraizada é que o autoconhecimento ele é a base das boas decisões. Então, quando alguém me procura, né, vem fazer uma sessão comigo e tudo, fala assim: Nossa, Pri, eu tô confusa, a minha vida tá uma bagunça, eu tô meio perdida, olha, eu tô nessa enrascada da vida, né, eu tô num momento muito delicado, porque eu tomei essas e essas decisões e isso me trouxe nesse momento de vida que é muito delicado. E eu preciso de ajuda pra desfazer esse emaranhado. E aí eu percebo que, na verdade, todo aquele emaranhado que foi construído, né, infelizmente construído, foi um emaranhado que deriva de uma falta de autoconhecimento profunda. Como eu não sei os meus valores, como eu não sei quem eu sou, eu vou tomando decisões que têm mais como base o que o outro deseja para minha vida, as expectativas alheias, ou aquilo que eu acho que a sociedade dita como sucesso, como amor, como felicidade, e eu vou tomando as minhas decisões baseadas nisso. E aí, como eu disse na aula passada, eu chego numa hora da minha vida em que eu olho para minha casa e aquela casa não tem nada a ver comigo, né? Então, a gente precisa começar, e é uma coisa que eu quero ensinar para vocês hoje, a se investigar fazendo as perguntas certas, para que você se conheça verdadeiramente e tome boas decisões. Então, a prudência, que é uma das virtudes, né, cardeais, né? Nós temos quatro virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a prudência, justiça, temperança. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, nós temos as quatro virtudes cardeais. E nessas virtudes cardeais, a prudência, ela é basicamente a mãe das outras. Porque a prudência nada mais é do que enxergar a realidade. Então, para que eu me conheça, eu preciso estar disposta a enxergar a minha realidade. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Eu tenho uma pupila minha que ela já tá comigo há anos. Há anos no sentido de ir e vir, tá? Ela nunca não, não é benevolência. Me perdi aqui, daqui a pouco ela vai vir na minha cabeça. A benevolência é um fruto de outras virtudes. Mas as quatro virtudes cardeais, né? A gente tem as três teologais: fé, esperança e caridade. E a gente tem justiça, fortaleza? Justiça, fortaleza. Acho que é Fortaleza. Peraí, que eu estou errada, mas aqui, ó, na página 654. É isso mesmo, ó. Prudência, Fortaleza, Justiça e Temperança. Depois eu vou mandar no grupo esse livrinho aqui, do Garrigou Lagrange. Eu gosto muito desse desenho, tá vendo? Aqui é o Templo das Virtudes, onde a rocha é Cristo, a fundação é a humildade. Aqui a gente tem todas as virtudes teologais e aqui dentro a gente tem os dons do Espírito Santo, tá? Então são essas quatro. Então, justiça, fortaleza, temperança e prudência. A prudência, ela é a virtude que faz a gente enxergar a realidade como ela é. E é uma virtude difícil de adquirir, porque muitas vezes a gente gosta de ser enganada, não é mesmo? A gente adora ser enganada. Por quê? Porque encarar a realidade muitas vezes traz uma coisa que a gente nega bastante e que é muito essencial, não só para nossa salvação, mas para nossa construção como seres humanos, que é o sofrimento. Então, a prudência, né, e o discernimento, eles nascem do silêncio interior, não da pressa e nem da massa. E aí eu quero começar com vocês com o primeiro tropeço, né, que faz com que a gente não saia do lugar, não só no autoconhecimento, como também na autorreforma, na autoconstrução, que é a pressa. Essa semana eu atendi uma pupila, é uma pupila que tá comigo há mais ou menos um ano, parou um tempo, depois voltou, e ela falou assim comigo: Pri, eu tenho esse defeito
X, né? Eu tenho esse defeito. E assim, eu estou desesperada. Eu falei, me conta mais, por que que você tá desesperada? Né? É um defeito, inclusive, parte do temperamento dela. E ela assim, eu não sei mais como lidar com isso, porque assim, eu tô lutando muito contra esse defeito e ele vive aparecendo, e assim, tá difícil controlar. Aí eu falei, mesmo, e tal, me conta um pouco mais, né? Eu falei, olha, tem 2 meses que eu estou, assim, focada nesse defeito e ele não sumiu. Aí eu comecei a rir e ela falou assim, por que que você tá rindo? Eu falei assim, porque, meu amor, 2 meses. Você tá há 2 meses. Tem uma frase do Pedro Augusto que ele fala em uma das aulas dele que eu gosto muito, que é o seguinte, ele fala, você não é o juiz do tempo. Não é você quem decide quanto tempo você vai lutar contra uma má inclinação. Quem decide isso é Deus. Pode ser que você fique a vida inteira lutando contra essa má inclinação, como muitos dos grandes santos ficaram, né? E pode ser que passe para você essa má inclinação com 2 semanas, 2 meses, acho um pouco difícil, mas assim, com um pouco menos de tempo. Isso vai depender do seu grau de maturidade, vai depender das ferramentas que você está usando, vai depender do seu momento de vida, das suas circunstâncias, vai depender do seu temperamento, depende de uma série de coisas. Então, ter pressa, né, querer fazer como é que fala? Querer que você arranque um defeito seu, né, de maneira muito pela raiz de uma vez só, com a força do seu braço, vai ser muito difícil que isso vá acontecer com você. É muito difícil que você consiga vencer uma má inclinação com a força do braço, sem contar com a graça de Deus em primeiro lugar, e sem contar com o tempo que vai levar para que você mature aquele defeito. Porque muitas vezes as raízes são muito profundas, e é por isso que eu falo sobre autoinvestigação, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente tem vários dos testes, como o DISC, a gente tem a ferramenta dos temperamentos, a gente tem o MBTI, temos Eneagrama, enfim. São várias as ferramentas que aceleram esse autoconhecimento. Mas nenhuma delas te dá essa autoinvestigação profunda que insere essas questões nas suas circunstâncias e busca a raiz disso na sua personalidade. E aí eu vou dar um outro exemplo, e eu vou trazer esse tema aqui, nem era para eu falar sobre isso hoje, mas foi um tema que a minha querida professora, a Olinda Scalabrin, trouxe isso, né, nos stories dela, se não me engano, na semana passada ou na anterior. É um tema urgente e eu trouxe esse tema também, por quê? Porque também eu tive 2 pupilas novas trazendo essas questões pra mim. E quando eu percebi isso, eu falei: opa, peraí, tem uma coisa aqui que a gente precisa de fato conversar. O professor Olinda, mais uma vez, está certa, certíssima de abordar esse tema, que é o tema da autodepreciação. E por que que eu tô falando isso, né? A autodepreciação, ela é uma voz interna que ela sabota o nosso discernimento. E, como eu falei, o autoconhecimento, ele pressupõe a prudência de você conhecer, né, previamente as suas circunstâncias, as suas inclinações e entender como que aquilo moldou a sua personalidade. Então é muito particular. Tanto que é autoconhecimento e não é o conhecimento de todos, né? Porque se fosse um conhecimento total, a gente estudava na escola, né? Se fosse um conhecimento que fosse aberto a todos e fosse o mesmo para todos, não tivesse uma unicidade, uma individualidade, a gente não precisava fazer essa investigação profunda. Mas essa autodepreciação, né, ela tem muito uma raiz, eu não sei se vocês falam, como eu falo assim, alma da casa, né? Quem tá aqui comigo há mais tempo já conhece esse acrônimo, mas quem não está, né, não lembra desse acrônimo, que é alma, são 4 letras. A de autoestima, L de liberdade, M de maturidade e A de autodomínio. Então, são 4 pilares que eu gosto de trabalhar muito nos meus atendimentos. E quero trabalhar aqui com vocês também dentro da alma da casa, porque foi o que me fortaleceu para não só buscar esse autoconhecimento, mas buscar também esse amadurecimento e crescendo, né, em virtudes. Não sou uma pessoa virtuosa ainda, mas eu me sinto crescendo nessa busca, né, em crescer este fruto, em amadurecer este fruto, tá? Então, a autodepreciação, ela tem essa raiz na falta da autoestima. Só que hoje a autoestima é uma palavra que ficou muito banalizada, né? Então, quando a gente pensa em autoestima, a pessoa pensa, ai, ficar bonita. Tanto que essa semana mesmo eu fui, né, atender uma nova pupila e eu falei com ela, falei, olha, como é que tá a sua autoestima? Ai, Pri, olha, eu parei de me arrumar, eu não me sinto feliz com o meu corpo e eu não tenho um estilo próprio. Tá bom, mas tudo isso é externo. A autoestima, ela pressupõe o seu valor interno. Qual é o valor que você dá para si mesma? Então, quando a gente pensa em autodepreciação, é de fato aquilo que mais mina a sua autoestima, que mina a sua capacidade de olhar para você e enxergar valor.
Então, a autodepreciação é o hábito, né, de diminuir este valor próprio, dizendo, eu não sou capaz, eu sempre erro, eu não vou conseguir, qualquer um faria melhor. O que que essas pessoas vão ver em mim? Essa semana, inclusive, né, fiz uma sessão, a pupila falou comigo, falou assim, Pri, eu não sei o que que as pessoas vão ver em mim. Eu não sei o que que eu posso oferecer para essas pessoas. Veja, é, quando a gente fala assim, eu sei que até vocês vão conseguir perceber essa nuance, mas quantas vezes a gente mesmo não tem essa fala de destruição do próprio valor? Né? Quantas vezes nós mesmos, em função da nossa criação, lembra do caráter? Da formação do nosso imaginário, daquele tronco que foi construído ao longo da nossa infância, da nossa, né, pré-adolescência, aquele tronco ele foi muito manchado. Então, eu acabo olhando para aquele tronco e achando que ele nunca vai sustentar nada, que ele não merece uma boa copa de uma árvore, que ele não vai dar bons frutos. Porque o meu imaginário foi contaminado. Ou porque eu fui depreciada enquanto criança, né? Então, assim, às vezes meus pais estavam sempre me criticando, eu não era uma criança que era elogiada, né, por nada que eu fizesse, às vezes nada era suficiente. Ou porque eu fui uma criança que passou por traumas muito grandes, né? Como abuso, como algumas outras questões que eu já percebi, então, assim, contato com hipersexualização, tudo isso pode ser, né, e de fato constrói uma personalidade, o caráter, na verdade, o caráter com autodepreciação. Então você enxerga só riscos e ignora possibilidades. Você tem uma identidade que ela é sequestrada. Você começa a acreditar que você é um erro. E isso mina a sua autoestima e a sua capacidade de agir diante do mundo. Então, a autoestima, além de ser uma questão de alto valor, né, do seu senso de alto valor, do valor que você dá para si mesmo, que você enxerga em você, ela é, para além disso, um vetor de força. Vetor de força e de ação. Se eu não tenho uma autoestima elevada, se eu não conseguir construir essa autoestima, eu não consigo agir diante do mundo. Ou seja, tomar boas decisões. Eu não consigo sequer, muitas vezes, olhar internamente. Por quê? Porque eu olho para mim, né, eu começo a querer escrafunchar, né, e me conhecer melhor, e eu começo a perceber nuances aqui dentro que são tão sombrias que eu não quero encarar. E eu percebo isso porque, como eu falei, eu comecei a contar esse caso e acabei não terminando, né? Tem uma pupila minha que ela já tá comigo assim, uns 5, 6 anos. Ela nunca conseguiu fazer um processo inteiro, assim, né? De início, meio, fim comigo, porque ela tem muito medo. E eu vejo isso nela. Então, ela começa, aí ela cavuca um pouquinho, aquilo começa a doer nela, ela para, ela some, sabe? Aí eu mando mensagem, oi, tá tudo bem, como é que você tá? Aí ela inventa mil desculpas do porquê ela não vai continuar o processo comigo. Fala, não, tudo bem e tal, dá o tempo. Aí, de repente, ela volta. Ó, não, eu preciso de você, eu preciso... Aí ela volta. Por quê? Ela ainda não consegue perceber que quanto mais ela foge desse autoconhecimento profundo, de enxergar a própria bagunça, mas ela acumula bagunça. E aí, quando ela vai perceber, ela tá igual aquela casa dos acumuladores, sabe? Assim, não consegue nem andar lá dentro. Porque tem tanto lixo emocional, tem tantas coisas não processadas, tem tantos traumas que não foram investigados, que ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque a autoestima, a falta desse senso de alto valor e essa autodepreciação fazem com que ela corra. Né, corra do autoconhecimento. Então, isso é muito importante de investigar, né? Prestar atenção. Uma coisa que eu sempre falo com as minhas pupilas: o primeiro passo para um autoconhecimento verdadeiro e profundo é você começar a ouvir a sua voz interior. Ai, Pri, que balela, parece coisa de coach. Não é sobre isso. Ouvir a voz interior é começar a entender os seus pensamentos, os seus padrões de pensamentos. Então, por exemplo, quando você tem que dar um passo, começar um projeto novo, começar um novo hábito, o que que a sua voz interior te diz? Ela te diz, nossa, vai conseguir, não, olha, vai ser difícil, mas nós vamos dar conta. Não, não, nós estamos decididos. Ou ela diz, você não vai ser capaz. Ah, isso vai durar uma semana. Ih, semana que vem, ó, você já parou com isso. Ou, não, você não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir tomar essa decisão. Vai dar errado. Você não é capaz. O que que a sua voz te diz para que você consiga fazer um diagnóstico mais preciso, né, de a quantas anda a sua autoestima? Então é muito importante que vocês façam essa autoinvestigação, né? Porque esse hábito de diminuir o próprio valor faz com que você distorça o olhar sobre si mesma e contamine as suas decisões. Porque você nunca vai conseguir tomar decisões robustas e estabelecer limites claros
entre você e a outra, a personalidade do outro, né? Ou seja, dividir quem você é daquilo que é a expectativa apenas do outro, que não condiz com a vida que você deseja construir, se você tá bagunçada pela essa autodepreciação. Então você sempre vai ficar olhando pra você do tipo, olha, eu não vou tomar boas decisões, eu não quero tomar essas decisões, eu não posso tomar isso, inconscientemente você fala isso, porque o seu inconsciente tá enraizado lá no seu tronco do caráter, né? Então tá baseado nas experiências que você já teve, tá baseado naquilo que você alimentou sobre você, tá baseado no tipo de criação que você teve. Então você bebe dessa fonte, desse caráter, né, para dizer isso para si mesma. E aí você não consegue dar passos adiante, não consegue acreditar que você pode tomar decisões melhores, e você acredita que a decisão que o outro tem, que a expectativa que o outro tem, que a decisão que o outro vai tomar para você é melhor do que a sua, porque você não sente que você tem valor, né? Então, de novo, você tem a sua identidade sequestrada. Então, a gente precisa pensar o seguinte: quais são as perguntas de autoinvestigação, tá? Que vocês deveriam fazer. E aí eu quero que vocês anotem isso para vocês começarem a, né, escrafunchar e cavar mais fundo para entender melhor sobre vocês. A primeira pergunta é: qual rótulo eu tenho repetido sobre mim? E aí a gente tem que pensar o seguinte: para cada rótulo, ou seja, para cada produto, você já viu que você foi no mercado, né? Você vai comprar, sei lá, um suco. Aí você tem lá suco de uva. Ai, desculpa, gente, bati no microfone. Espero que não tenha feito barulho. Tem lá, suco de uva, né? Você vai olhar, além do rótulo que tá escrito suco de uva, você vai olhar os seus ingredientes. Quais são os ingredientes desse suco de uva? É suco de uva concentrado, tem estradiol, tem água, tem aromante artificial, tem corante. Quais são os ingredientes daquele rótulo? Então você vai fazer essa pergunta primeiro, né? Qual é o rótulo que eu mais dou pra mim? Será que eu me dou indisciplinada, fraca, sem valor, sem nada para oferecer? Eu não sou uma pessoa capaz, eu sou insuficiente, eu sou indecisa, eu sou, sei lá, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa invejosa. Qual é o rótulo que eu me dou? Não significa, só para avisar e deixar bem claro, não significa que aquele rótulo que você se deu, que você não tem aquela característica. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por muito tempo eu achava que eu sabia que eu era grossa. Então, eu sou colérica, né? Meu instinto inicial é dar uma patada. Então eu ficava com isso, eu sou grossa, eu justificava, eu sou grossa, mas não é um defeito que me incomoda. Depois de um tempo, esse defeito obviamente passou a me incomodar, né? Porque se eu quero ser uma cristã de verdade, se eu quero ser uma mulher de Deus, eu não posso ser grossa com as pessoas. Então, é, isso não significa que, apesar de eu ter abandonado esse rótulo, ou seja, eu não acredito mais que eu seja uma pessoa grossa, isso não significa que eu não tenha grosseria. Certo? A mesma coisa, por exemplo, eu sou indisciplinada, Pri. Talvez você não seja indisciplinada em todas as áreas da sua vida. Talvez exista uma área específica da sua vida para a qual você seja indisciplinada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa indisciplinada para exercício físico, mas eu não sou uma pessoa indisciplinada para os estudos. Eu não sou uma pessoa indisciplinada para o trabalho, mas eu sou uma pessoa indisciplinada para exercícios físicos. Ou seja, existe uma parte de mim que tem, de fato, essa característica. Então, portanto, não é que eu sou indisciplinada, eu tenho uma indisciplina crônica para exercícios físicos. Consegue entender isso? Por que eu quero que vocês façam essa distinção? Para que vocês consigam olhar para esse rótulo que vocês colocam para vocês mesmas e investiguem se ele é total, global, ele engloba todas as áreas da sua vida, ou se existe uma área específica na qual você é indisciplinada. Por que isso? Porque o rótulo tem os seus ingredientes, certo? Então, quando eu penso numa pessoa indisciplinada, para além de me dar este rótulo, eu preciso entender quais são os ingredientes que fazem uma pessoa indisciplinada. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, eu cheguei numa crença ridícula, e hoje eu vejo que é ridícula, mas eu tinha uma crença interior de que eu era burra. Sim, eu tinha uma crença de que eu era burra. Eu passei anos da minha vida acreditando que eu era burra. E por que eu acreditava? De forma bem consciente, e eu tinha essa crença de que eu era burra. Então, quando eu fui me confrontar com essa crença, né, do tipo, não, meu rótulo é eu sou burra. Obviamente, conscientemente, eu não sabia disso, certo? Quando eu fui investigando, eu fui entendendo que existia uma parte de mim que acreditava que eu era burra. E eu tinha ali uma série de, como é que eu posso falar? Série de
de argumentos que me falavam que eu era burra. Ah, eu sou burra, porque eu demoro muito tempo pra aprender uma coisa, eu preciso estudar muito pra poder aprender aquela coisa. Eu não, eu nunca tirei 10 em tudo na escola, então isso significa que eu sou burra. Eu tinha várias desses pequenos argumentos que justificavam o meu rótulo burra. Só que aí eu fui me confrontar com o que eu acredito ser uma pessoa burra. Então me perguntem, né? Ah, Priscila, então se você acredita que você é burro, mas o que é uma pessoa burra pra você? Olha, uma pessoa burra pra mim é uma pessoa que não aprende os ingredientes que o meu rótulo burra contém, certo? Uma pessoa burra, ela não aprende, ela não quer aprender, ela desiste fácil do conhecimento, ela é uma pessoa que ela vê alguma coisa assim, né? Ela não se interessa muito por assuntos diversos, então ela vê uma coisa lá, ela prefere ficar com a dúvida, se desgastar para receber, para ter aquele conhecimento. E aí me fiz a pergunta. Tá, então você tem a crença de que você é burra, mas você acredita isso sobre burrice, certo? Bate essas duas coisas? Não batia. Ou seja, eu tinha uma crença interior de que eu era burra, porque eu peguei essa crença de alguém, guardei no meu coração. Mas os ingredientes, né, que faziam com que eu acreditasse que alguém fosse burra eram muito diferentes dos ingredientes que eu tinha em mim. Então foi fácil destruir aquela crença. Por isso que eu quero que vocês façam esse exercício. O que eu acredito sobre mim? Eu acredito que eu sou indisciplinada, eu acredito que eu sou. É, como fala? Que eu sou irritadiça, que eu sou uma pessoa irada, que eu sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de autodomínio, ou que eu não tenho nenhum tipo de valor, que eu sou uma péssima professora, que eu sou uma péssima motorista, que eu sou uma péssima mãe. O que que é que você tem acreditado sobre você, que a sua voz aí tem dito sobre você? E entender, fazer a outra pergunta. Uma péssima mãe. O que que uma péssima mãe tem que fazer para mim? Na minha concepção. Ah, ela tem que abandonar o filho, ela tem que não dar atenção para o filho, ela tem que delegar 100% a educação dele, ela tem que ver o filho com uma necessidade e não ajudá-lo. O que que é que para você constitui uma péssima mãe? E bater essas duas coisas para entender se de fato é isso que você acredita sobre você, ou se tem um vetor dentro da sua vida que precisa de uma reforma, ou seja, eu preciso me tornar mais disciplinada, por exemplo, em fazer exercício. Olha, eu preciso ser uma mãe um pouco mais atenciosa e amorosa. Me falta esse amor presente, porque eu sinto que, sei lá, eu deixo as tarefas da casa me dominarem, eu acabo não dando atenção para criança. Não significa que eu sou uma péssima mãe, mas que existe algo, né, dentro da minha maternidade que precisa ser reformado. Conseguiram ver a diferença? Entre um rótulo global que acaba com a sua vontade de se conhecer, porque você acha que vai encontrar uma bagunça gigantesca lá dentro, e acender a luz do quarto, entender qual é a bagunça e começar a organizá-la. É muito diferente esses dois estilos, né, de enfrentamento à sua personalidade. Então, de novo, peguei lá o rótulo, né? Entendo qual é o rótulo que eu tenho repetido sobre mim. E aí eu penso numa evidência real que sustenta esse rótulo e aquilo que eu tenho que contradiz, né? Os ingredientes lá que eu acredito para aquele rótulo ser verdade. E aí você vai se fazer uma outra pergunta. Se uma amiga minha, ou uma pessoa que eu amo muito, falasse isso que eu estou dizendo sobre mim, sobre si mesma, o que que eu responderia? Será que eu falaria, olha, amiga, e assim, pensa numa amizade honesta, tá? Vocês não vão pensar nessas amizades de hoje aí que passa a mão na cabeça, não, porque eu não sou esse tipo de amiga. Falou, olha, amiga, outro dia mesmo uma amiga minha me perguntou um negócio, falou, ó, amiga, eu não acho que é tudo, mas existe uma parte de você, né, que tem de fato uma preguiça. Ela falou, ai, Pri, eu acho que eu sou muito preguiçosa. Eu falei, olha, eu não acho que você é uma pessoa preguiçosa, né, na raiz da palavra. Eu vejo em você movimentos de preguiça nessa e nessa área. A gente precisa investigar esse movimento de preguiça para entender qual é a raiz desse movimento de preguiça. É uma falta de autoestima, é uma falta de contemplação, né, do futuro, né? Ou seja, se eu não tenho ali, como eu falei para vocês na aula passada, né? Se eu não tenho a noção da obra pronta, fica difícil eu encarar o processo, né, da construção, encarar a reforma. Então, será que te falta essa noção? Então, vamos investigar isso para poder entender. Então, assim, seja uma amiga honesta, né? Não é uma amiga que passa a mão na cara, ai, amiga, que isso? Nossa, você é uma mãe maravilhosa, você não tem defeito. Não, né? A gente precisa entender que de fato existem defeitos, que de fato existem, né, questões que precisam ser moldadas, que precisam ser avaliadas, mas a gente precisa encarar isso à luz da prudência. Qual que é a luz da prudência? A prudência é aquela que encara a realidade como ela é. Ela é uma coisa honesta.
Então, se eu olho para mim e me vejo movimento de indisciplina em uma área, mas também vejo movimentos de disciplina em uma outra, significa que eu não sou totalmente indisciplinada. Que existe uma indisciplina que é, né, que ela é caracterizada ali, que ela é, como fala? É concentrada em um aspecto da minha vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa, Pri, que eu sou estabanada. Beleza, estabanada com tudo, ou tem uma parte da sua vida que você é mais cuidadosa, mais zelosa, né? A gente não é uma coisa o tempo todo da vida, né? Dificilmente a gente consegue manter uma característica, seja ela boa ou ruim, em todos os nossos papéis. Né? Porque as nuances nos fazem ter outras características. Então, isso é importante, tá? E aí, uma outra pergunta que eu quero que você faça, que é: qual é a decisão de hoje que está sendo guiada pelo medo de falhar? E qual seria a decisão que eu tomaria se eu estivesse sendo guiada pelos meus valores, por quem eu sou? E eu sei que é uma pergunta profunda, que talvez vocês, né, que estão começando nesse processo, não tenham de fato essa resposta, mas é algo para você meditar. Então, qual é a decisão? Outro dia eu atendi uma pupila minha que estava com isso. Ai, Pri, eu tô paralisada, não sei o quê, meus negócios não estão andando. Eu falei: olha, você tá com medo de falhar. Tá com medo de tomar um passo e falhar. Então a gente tem que. Eu até coloquei sobre isso lá no grupo, né? No meu último texto lá. A gente precisa pensar qual é o mínimo movimento viável que eu preciso fazer. Às vezes eu tô com medo de tomar uma decisão grandiosa demais, porque eu tenho medo da falha, eu tenho medo do trabalho que vai me dar, eu tenho medo do desgaste que eu vou ter. Mas e se eu pensar no mínimo movimento viável hoje? Então talvez o mínimo movimento viável seja ler 10 páginas do livro. Ao invés de me colocar a meta de ler um livro inteiro em um mês. Então, eu vou me colocar 10 páginas de um livro. Ai, Pri, eu tô me sentindo indisciplinada. Então, o mínimo movimento viável seria, sei lá, fazer 10 minutos de exercício hoje. Amanhã eu aumento para 15, depois eu aumento para 20, e eu vou fazendo esse movimento progressivo, pensando em ancorar em mim essa capacidade de manter o compromisso comigo mesma. Então, eu tô com dificuldade de manter um compromisso comigo mesma de 1 hora. Então, vamos começar menor? A gente começa com 15 minutos, com 10 minutos, com 20 minutos, aquilo que é viável pra você, que faz com que você fale: não, beleza, isso aí eu consigo suportar, né? Esse desconforto de 20 minutos, de meia hora, tá? Então, qual é a decisão de hoje que está sendo guiada pelo seu medo de falhar? E qual seria a decisão que você tomaria neste lugar se você estivesse sendo guiada pelos seus valores, por aquilo que você busca de fato pela sua vida? Quais são os valores mais importantes que todas nós temos que ter? Verdade, beleza e bondade. Tá? Esses são os 3 valores da eternidade, são 3 valores que eles são perenes, que eles permanecem através do tempo. Então, a gente tem outros valores vários, né? Então, sucesso, saúde, vitalidade, amor, todos eles são valores importantes e eles podem guiar as suas decisões. Mas se você não tem esses valores ainda definidos, né? E eu não consigo fazer aqui em aulas ao vivo, né? Assim, com muita gente, porque eu gosto mesmo de esmiuçar essa parte dos valores com as minhas pupilas, tá? Então, é interessante a gente fazer isso num movimento individual. Mas eu gostaria que vocês pensassem em pelo menos esses 3 valores. Verdade. Então, isso vai me fazer ser quem eu realmente sou, vai, né, ancorar a minha autenticidade. Isso vai pautar a minha busca pela verdade, que é Cristo. A bondade, isso vai me tornar uma pessoa boa, né? Essa decisão me leva para a bondade, me leva para ser uma pessoa boa. Essa decisão é bela, né, no sentido total dela, né? Não é só uma questão de beleza estética, mas é uma decisão bela que carrega beleza, né, nessa decisão. Então, esses são 3 valores que seriam basicamente universais que a gente pode pautar quando a gente não conhece os nossos verdadeiramente, tá? E aí, um micro exercício pra gente, que eu quero, né, finalizar essa aula com esse micro exercício, para quando você estiver se sentindo em pressa, porque é natural a gente ter essa pressa, né? Ai, Pri, nossa, eu tô muito disciplinada, tem 2 meses que eu tô lutando. Às vezes vai acontecer com você, né? Às vezes é uma outra questão com você, né? Não é só a pressa, é essa questão da autodepreciação. Ai, eu não me sinto digna de construir isso. Ai, eu acho que eu nunca vou conseguir ser uma pessoa, né, disciplinada, ou feliz, ou amorosa, ou gentil, ou honesta, enfim. Aquilo que você tá buscando. E aí você faz esse micro exercício, que é o 3 R's, que tá lá no planner de vocês, né? Então, respira. 3 ciclos profundos de respiração para você oxigenar o seu cérebro e sair dessa parte que busca o inconsciente, né, no caráter. Então a gente precisa voltar à consciência, que é aquilo que é a formação da personalidade, de tomar decisões que não estão baseadas só no meu inconsciente, mas sim na minha consciência. Então eu tô tomando uma decisão que eu estou vendo a fonte pela qual eu tô bebendo, né, aquelas informações, tá? Então, respira. Segundo, reconhece. Então, você reconhece: olha, eu de fato me sinto indisciplinada, tô me vendo em movimentos de autodepreciação, eu estou com pressa,
né? Então, ó, isso aqui não é um fato, isso aqui é uma crítica interna, é algo que eu tô vendo em mim, que eu preciso melhorar, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho esses, né? Igual eu falei, fazer esse confrontamento, né, entre o rótulo e os ingredientes, e aí você retoma. Qual é o dever? Ou seja, qual é a decisão segundo os meus valores agora? Tá? Para que você não é o que você quer para fugir da dor, mas é o que você precisa fazer, então é um dever. Perfeito? E aí, de novo, pensando aqui na prudência, decidir pelo que você deve, pelo valor e não pelo que você teme, a autodepreciação. Então, pensa sempre nisso. A prudência é aquilo que ilumina, é a luz que te dá a realidade para que você tome melhores decisões. Né? E aí, pensar aqui numa parte de Confúcio, que ele diz o seguinte: pensar o bastante para recolocar a decisão no nível dos valores, ao invés de ruminar a autoacusação. Quando você se perceber se autoacusando, se autodepreciando, respira, de novo lá, né? Respira 3 ciclos. Reconhece que você tá nesse ciclo, né? E recoloca a sua decisão no nível dos seus valores. Peraí, o que que eu estou buscando? Não importa se eu não me sinto capaz agora. O que que eu preciso construir para me sentir capaz? Olha, eu tô me sentindo capaz porque esse é o movimento da autodepreciação, tá no meu inconsciente. Conscientemente falando, eu já tomei boas decisões antes, ou eu já fiz, né? Já consegui concluir isso que eu estou, né, me propondo a fazer agora? Então, isso te traz para o centro de novo, né? Te traz aqui o papel de fato conseguir construir ao invés de ficar se autodestruindo, perfeito? E lembrando que culpa que paralisa é vaidade disfarçada, né? O arrependimento que reforma é amor pela verdade. A gente pode depois fazer uma aula sobre isso, baseada numa aula do Pedro Augusto, que é a aula em que ele fala sobre a diferença entre remorso e arrependimento, né? O arrependimento, ele constrói, ele bebe na fonte ali, né, daquilo que está sendo dito, daquilo que foi basicamente é, formado, né? Aquela dificuldade, aquele desafio, aquela coisa ruim que aconteceu, aquela culpa de que de fato a responsabilidade que você tem, bebe e constrói. O remorso é o contrário, né? O remorso ele bebe e se destrói. Então a gente precisa pensar nisso, ao invés de ficar se culpando, remoendo, né? Esse remorso mesmo, é usar, não, peraí, fiz errado, tomei decisões erradas. O passado não é sentença. Então eu não posso usar isso, né, como uma coisa que eu vou sempre tomar essas decisões ruins. Eu posso aprender com aquela decisão ruim que eu tomei, eu posso aprender com aquele erro que eu fiz e seguir em frente. Perfeito, galera? Espero que tenham, né, que tenha ajudado a aula de hoje, certo? A gente vai começar a falar um pouco mais sobre temperamentos. Eu quero trazer um pouco mais de informações sobre isso para vocês, para que seja um vetor mesmo, né, de autoconsciência, de que vocês consigam entender melhor o temperamento de vocês para ajudar. Não, lembrando que não é fácil, tá? Eu até brinquei com a Laura semana passada, falei, amiga, até hoje eu tenho dúvida se eu sou colérica ou sanguínea. Porque eu tenho muito dos dois temperamentos, então eu acredito que eu seja quase meio a meio. Mas pensando na minha infância, pensando nas minhas motivações, pensando no meu defeito fundamental, eu bato o martelo que sou colérica. Mas assim, é por um pouquinho, assim, é por um fio de cabelo, sabe? Se eu tivesse ficado mais 2 minutos no forno, é capaz de eu ter saído sanguínea. Mas aí eu fui apressada, como uma boa colérica, e acabei nascendo colérica mesmo. Mas eu tô trazendo essa informação para vocês saberem que não é fácil, né, a gente testar isso, certo? Então, galera, meu coisa tá acabando aqui, meu tempo tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Precisando de qualquer coisa, é só manda mensagem e a gente se vê na próxima aula, na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, tá bom? Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.